Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre gráficos de função. Primeiramente, vamos recordar que o domínio é a projeção de uma função no eixo x e a imagem a projeção no eixo y. Temos dois exemplos abaixo. No primeiro exemplo, o domínio desse gráfico será de -3 aberto a 4 fechado, uma vez que a bolinha do -3 está aberta e a do 4 colorida. Bom, a imagem será de -3 fechado ao 5 aberto. No segundo exemplo, é uma função de segundo grau, uma função quadrática. O domínio será os reais porque ela vai do menos infinito ao mais infinito em sua projeção em x. Já a sua imagem vai ser maior ou igual a -2. Bom, pessoal, falando agora sobre o formato da função de primeiro grau, toda função de primeiro grau é uma reta do formato y é igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais. O a é o coeficiente angular e o b o coeficiente linear. O a determina a inclinação da reta e o b onde essa reta corta o eixo y. Na função afim, a e b serão diferentes de zero, logo as retas não passarão pela origem. Temos aí f de x, g de x, h de x e w de x como exemplos. Já na função linear, y é igual a ax com a diferente de zero, para não ser uma função constante, e de 1 para não ser uma função identidade. Então, será uma função que vai passar na origem, dei dois exemplos, f de x e g de x. Já a função constante, y é igual a b, o a, que é o coeficiente angular, é igual a zero, então ela não tem inclinação, portanto, paralela ao eixo x. E a função identidade, que é um caso único e especial, y é igual a 1x. Será a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, falando agora de função injetora, bijetora e sobrejetora. Para uma função ser injetora, se ela tem x1 diferente de x2, a imagem y1 será diferente de y2. Dei dois exemplos de função injetora, uma reta e uma função y é igual a x ao cubo. Nesses dois casos, se eu tenho x1 diferente de x2, a imagem deles também será diferente. Exemplo de função sobrejetora. Para uma função ser sobrejetora, a imagem precisa ser igual ao contradomínio. A gente não consegue ver o contradomínio no gráfico, então eu preciso destacar o contradomínio. Nesses dois casos, a imagem, que é a projeção em y, será igual ao contradomínio destacado, portanto a função será sobrejetora. E para uma função ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, como eu destaquei nos dois casos. Vamos falar agora, por fim, sobre paridade de uma função. Para a gente verificar se uma função é par ou ímpar, vamos jogar números opostos e verificar a resposta. Se forem números iguais, a função será par, e números opostos, a função será ímpar. Bom, os dois primeiros exemplos aí são de funções pares, tem uma função modular e uma função quadrática. Se jogarmos, por exemplo, -1 e 1 no lugar de x, vamos obter como resposta o número 1. Segundo caso, da função ímpar, temos dois gráficos aí de exemplo. Se julgarmos o número -1 e o número 1, vamos ter respostas opostas. Portanto, função ímpar. Bom, gente, por hoje é isso. Quem gostou, dá um like e segue o nosso canal do YouTube. Um abraço para todos.